Olá, amigos da Causa Missionária Mundial. Bem-vindos a mais um Conexão ID. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm se registrado no nosso canal Conexão ID para receber informações novas, informações verdadeiras, diretamente dos campos missionários da Terra. O programa Conexão ID une a igreja que não saiu com a igreja que saiu e une os missionários sustentadores da causa missionária mundial com os missionários executores. Os missionários executores estão fazendo a obra nos campos de guerra, na zona da infantaria da igreja e na sua retaguarda, no esquadrão de intendência, falamos em termos militares, está os missionários mantenedores que proveram os recursos para que os missionários executores executem a obra. Pois bem, hoje eu vou falar um assunto muito importante. E eu quero ler 2 versículos bíblicos, e um eu vou tirar aqui do meu livro A Igreja em Tempo de Guerra, que está aqui no capítulo de número 1, que encabeça o capítulo de número 1, aqui ó. É um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sim, aqui fala guerra. Aqui fala guerra. E você não imagina. É a guerra mais difícil que tem para ser vencida. Agora vamos aqui para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Versículo 7 ainda diz assim, parte A: olhais para as coisas segundo a aparência? Ficamos com esta pergunta. Ambos os versículos que nós temos lido, o primeiro está na Epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, e 2 Epístola a Timóteo e 2 Epístola aos Coríntios. Pois bem, em ambos os casos, a palavra está falando que uma guerra precisa ser encarada. E é uma guerra contra o mal, contra as forças das trevas. E na causa missionária, nós temos 2 guerras. A primeira, na parte externa da igreja, lutando contra as forças diabólicas que prendem as pessoas ao pecado, que faz com que as pessoas jazem em trevas, nos seus vícios, na pornografia, na idolatria, em dogmas ateístas. E a igreja precisa comunicar o evangelho para tirar essas pessoas dessas algemas que os prendem. E se eles não forem libertos e salvos, eles irão ao inferno. Então, a igreja precisa resgatar essas pessoas. No nosso trabalho missionário em Moçambique, nós trabalhamos em uma zona de guerra, Cabo Delgado, e algumas vezes foi preciso
resgatar pessoas, parentes de nossos obreiros, de nossos missionários, da zona de guerra. Os islâmicos atacavam suas cidades e eles fugiam para as matas e ficavam lá, sem ter para onde ir. E para sair de onde estavam, eles precisavam pagar carro de paramilitares, pagando muito caro por cada cabeça para sair dali em carros blindados. E a nossa missão pagou para resgatar famílias da zona de conflito, para vencer um obstáculo. Na igreja também é assim, nós lutamos contra uma guerra que aprisiona, que aterroriza. E se de um lado nós estamos, do lado de dentro, ou melhor, primeiro, do lado de fora, nós temos que lutar contra os adversários do Evangelho, contra as forças das trevas. Você está ouvindo um barulho do lado de fora? É que aqui em Carolina do Norte é o momento de estar caindo as folhas. E a empresa que cuida deste lugar onde nós estamos aqui está soprando as folhas. Está vendo? Está soprando as folhas. Possivelmente vão passar por aqui, vão fazer um barulho, como está fazendo agora, mas não se aterrorize, é justamente isso, tá? É a parte do landscape que está trabalhando do lado de fora. Eu não sabia que ia acontecer isso exatamente agora, mas não vou perder o meu raciocínio aqui. Pois bem, então, na causa missionária, na primeira vez, nós temos que lutar com os que estão do lado de fora. Porém, para nós lutarmos com os que estão do lado de fora, para poder fazer missão, para poder ter os recursos das missões liberados, nós temos que lutar com pessoas que estão do lado de dentro. Onde estava Judas quando traiu Jesus? De onde ele saiu? Não foi da mesa da Santa Ceia? Quem era Caifás? O homem que pagou Judas para trair o seu mestre e entregá-lo à prisão, tortura e morte. Quem foi? Não foi o sumo sacerdote Caifás, o principal religioso de Jerusalém, o único homem que era capaz de entrar no dia da expiação para oferecer sacrifício pelo povo, o sumo sacerdote da tribo de Levi. E o dinheiro que ele usou para pagar Judas não foi o dinheiro do santuário, tirado dos dízimos e das ofertas que os fiéis traziam para manter a obra de Deus, não para matar o Filho de Deus. Você imagina como as situações elas mudam do lado de dentro? Então, primeiro, para fazer missões do lado de fora, nós temos que empreender uma guerra contra o mal que atua do lado de dentro das igrejas, das convenções, dos monopólios religiosos, contra os magnatas do Evangelho que gastam os recursos para si e para os seus e desprezam a causa missionária. Isso é muito sério. E por que eu falo desta forma? Porque eu conheço os dois lados da moeda. Eu já fui um pastor nacional, eu já pastoreei igrejas, controlando financeiramente igrejas, com obreiros que vai na frente para abrir a porta para o meu pastor, atendendo o gabinete pastoral. É a zona confortável do Evangelho. Eu sei que tem todos os percalços, os pastores enfrentam muitos problemas, muita dificuldade, muitas lutas. Porém, a concentração de recursos fica ali. No tempo do apóstolo Paulo, ele disse: outras igrejas despojei, recebendo delas salário para vos servir. Hoje em dia as igrejas não querem ser despojadas para sustentar os seus missionários. Sempre estão inventando algum projeto, alguma festa, algum monumento, algum complexo, um grande santuário, desprezando os missionários e os projetos missionários. Com isso, o crescimento vertical cresce de uma forma desenfreada e o crescimento horizontal, que é a plataforma da evangelização do mundo, que precisa de uma engrenagem. Essa engrenagem está na sua Bíblia, em Romanos capítulo 10,
versículo 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? É uma engrenagem, cuja parte para funcionar depende de uma parte anterior funcionando. São assim as engrenagens. Se der um problema no motor do meu carro, basta dar um problema dentro do motor que o motor todo para. É assim. Porque a engrenagem precisa funcionar, uma parte dependendo da outra. Para que a pessoa invoque o nome do Senhor e seja salvo, precisa de um envio, precisa de uma sustentação. E nós temos falado aqui que a matéria-prima que tem para os missionários trabalharem, para plantar igrejas, são incrédulos, são ateístas, são pessoas que não contribuem, são pessoas que não conhecem a Deus. E para que eles conheçam, para que eles sejam evangelizados, discipulados e salvos, precisa de muito trabalho missionário, de muito esforço, quem sabe muitas horas de oração, muitas horas de discipulado, um obreiro com a Bíblia aberta na frente, falando, indicando o caminho da salvação, respondendo perguntas. Mas como o obreiro pode fazer isso, se ele está em um canteiro de obra, em um ambiente de trabalho? Então, nós precisamos primeiramente desbloquear os recursos das missões que estão debaixo de sequestro. Agora, preste atenção que ainda não chegou na parte mais forte deste conexão. Eu falei que aqui você vai aprender coisas e vai ouvir coisas que você não ouve em outro lugar. Você não ouve em muitos púlpitos, porque a maioria de muitos obreiros não tem nenhuma experiência missionária, não sabe o que acontece nos campos, não pode falar nada, não tem conhecimento. Só tem conhecimento administrativo, de administrar valores, separa isso para cá, guarda isso para a campanha, faz isso para... É assim. Não tem uma experiência fora, como precisa ter. Agora preste atenção. Nesta guerra interna, nós temos que usar armas pesadas. Veja bem, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós não vamos usar uma arma... Eu não vou dizer que eu nunca usei arma, que eu já fui um soldado. Pelo contrário, eu usei arma e sabia usar muito bem. Eu fui um dos primeiros colocados no recrutamento de soldado da minha turma. Eu sabia muito bem montar e desmontar uma carabina de pressão, um fuzil HK-33, que hoje já é peça de museu, uma pistola Colt 45. Aprendi a usar essas armas somente enquanto estava no quartel. Porém, nunca mais usei armas. E aqui nos Estados Unidos, qualquer um pode comprar uma arma, é constitucional. A sua defesa. E cada americano... Aqui tem mais arma do que gente. Sabia disso? Não? Pois é. Tem mais arma do que gente. Eu não tenho arma. É comum aqui se usar arma. Aqui a propriedade privada de cada um pode ser defendida. É incrível, mas se alguém for abatido tentando entrar numa casa, não acontece nada com o dono, porque é propriedade pessoal, é defesa. Existe isso aqui. Pois bem, mas eu só quero falar que eu não usei armas materiais. Porém, nós precisamos usar armas espirituais para vencer os inimigos do Evangelho, os inimigos das missões. E essas armas que nós temos que usar, elas não são carnais, são espirituais, jejum, oração e palavra, falando, ensinando, convocando, divulgando, contradizendo. Nós precisamos fazer isso a favor da causa missionária mundial. Porque se ninguém fizer, se um missionário não fizer, quem fará? Se esta engrenagem for entregue nas nossas mãos. Então preste atenção. Eu defendo que a causa missionária mundial, pelo fato da igreja ter sido ultrapassada pelo islamismo, pelo fato dos recursos das igrejas estar sendo gastados com coisas supérfluas e os missionários sendo desprezados,
Missionário sendo sinônimo de pobreza, de miséria, de sofrimento. Ninguém quer ser missionário. Todo mundo quer ser pastor, quer substituir um pai em um grande campo. Vê se alguém quer substituir um missionário. Por quê? Porque os missionários são abandonados. No islamismo não é assim. Os missionários islâmicos são suportados. Eu lembro-me uma vez que eu estava passando uma necessidade grande aqui em Carolina do Norte, ao implantar uma igreja aqui. Chegou um missionário islâmico para o Texas e ele tinha $13.000 garantido por mês para fazer o seu trabalho. Sim, eles sabem sustentar os seus missionários. E eu pensava, puxa, eu precisava só de 2. Ele tem 13. Os missionários islâmicos sabem que eles têm uma obra a fazer e têm que dedicar tempo, por isso que eles crescem. Agora, a igreja não está fazendo missão como devia, não é por falta de dinheiro, não. Nos últimos anos foram construídos melhores e mais suntuosos templos. Alguns obreiros têm abusado de recursos que causam escândalo por causa do tamanho dos seus salários, das suas propriedades, dos seus carrões. E por que os missionários, no limbo da miséria, da pobreza, no patíbulo da forca? Isso está certo? Não, é uma disparidade e nós precisamos lutar contra isso. Por isso que nós divulgamos. O Conexão ID vai falar coisas que você não sabe, porque no púlpito não vão lhe falar essas coisas. Então preste atenção. Eu desejo que a omissão missionária seja repudiada e seja condenada, assim como você condena um estupro. Você sabe o que é um estupro? É forçar alguém para ter uma relação sexual. E eu comparo, algumas vezes, esse bem bom do Evangelho, essas benesses do Evangelho, essas festanças desenfreadas, estes salários estratosféricos, estes carrões, essas casonas, como um orgasmo num estupro. Você sabe, enquanto o agressor está tendo um prazer ali, momentâneo, a vítima está morrendo. Vai ficar com traumas para o resto da vida, se não for morta. Tem criancinhas que são mortas após um estupro, simplesmente para não falar o que aconteceu, porque os estupradores são cruéis. É um dos delitos mais graves nas prisões. Os estupradores sofrem nas penitenciárias, porque os próprios presos, que acostumados a fazer um outro tipo de crime, não aceita esse tipo de abuso. Mas os estupradores, eles têm orgasmos. Eles têm prazer. É assim também contra a causa missionária. Enquanto missionários sofrem nos seus campos, muitas vezes sem ter o que dar de comer na mesa, sem poder atender a alguém que lhe pede um pedido de socorro por estar num canteiro de obra, num ambiente de trabalho. Tem obreiros abusando de gado no pasto, de balança para pesa gado, de cerca de primeira categoria, construindo kitnets para alugar, pintando set com dinheiro do dízimos e das ofertas. Você acha isso correto? Então, continue aplaudindo. E no dia do juízo, alguém vai lhe tomar conta disso. É verdade. A causa missionária, minha gente, tem sido vituperada, tem sido estuprada por homens ímpios que administram milhões para si e para os seus. Tenha cuidado, porque você pode ser julgado se você não tomar uma atitude pessoal de fazer algo pela causa missionária. Você pode ser julgado como um culpado ou como um comparsa no mesmo crime. Fique com este Conexão ID e compartilhe se tiver coragem. E que Deus abençoe a todos. É grave, essas palavras são graves.
mas não tão grave como o estupro que estão fazendo contra a causa missionária mundial, contra os missionários e contra os perdidos da terra. É bem pior o que estão fazendo.